Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer Isaac, igualzinho o pai, né, Botega? É isso aí. Tal pai, tal filho, né? A mentira de um foi pro outro. E aquela música lá, gaúcha, saiu igualzinho o pai. Mas olha só. E hoje nós estamos aqui então para mais um episódio da série Personagens da Bíblia, veja só, onde a gente vai falar sobre quem? Sobre quem? Já falei, né? Isaac. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Botega, como sempre, série Personagens da Bíblia, começamos com o quê? Com o significado e origem do nome, hein? Muito bem, então vamos falar hoje sobre Isaac. Então, puxa aí pra nós ali do grego, aramaico, hebraico, hindu, sei lá, sueco, alemão, italiano, polonês. Qual que é o significado de Isaac? Isaac, conforme a própria Bíblia já fala o significado do seu nome, é ele ri, né? Que foi em questão de que a Sara riu quando o Senhor disse que daria um filho a ela mesmo com idade avançada, né? Então Deus aparece para Abraão, né, dizendo que eles teriam um filho com idade avançada. Sara ri, e aí diz, não, então já que tu tá rindo aí da minha cara, toma esse nome aqui. Não apenas Sara, mas Abraão também riu ao receber a notícia, né? Certo. Ambos riram. Ambos Era riram. uma família alegre. Ah, uma família muito alegre. Pessoas que se enganavam e riam da cara do outro. E a história de Isaac ali, ela corre entre Gênesis 21, capítulo 21, versículo 1, até lá pro capítulo 35, onde que vai ter a morte do Isaac. Só que ali nesse meio também tem muita história de Jacó. E de Abraão também ainda, né? Tem a morte de Abraão, de Sara e tal. Tem várias coisas que Abraão que faz. Então a história ela vai se mesclando com outras, né? O início da história de Isaac é o final da história de Abraão, consequentemente, né? Porque é o pai um do outro. E no final da história de Isaac é o início da história de Jacó. Então tem muita coisa que talvez a gente vai pular de capítulos aí, porque já é a história de outra pessoa. Claro, mas em outro episódio vamos falar de Jacó também, né? Jacó e Esaú, né? Os grandes patriarcas das duas principais religiões, um contra o outro, né? A religião de Israel, no caso a judaica, e a islâmica, que veio lá de Ismael, e aí continuou com Esaú ali, né? Que casou depois com a filha de Ismael, então... De Jacó saíram os israelitas e de Esaú saíram os edomitas. Né? Edomitas, isso aí. Veja só, edomitas. E é interessante ali também, essa questão aí, que no ponto ali, Isaac, ele era o filho original, vamos dizer assim, de Abraão, né? Mas Abraão também teve Ismael e a gente percebe que Ismael também faz parte aí dessas outras religiões, né? Religiões islâmicas e tal, né? E isso demonstra que a promessa de Abraão, que ele disse que Abraão seria pai de muitas nações, se cumpriu, né? Com certeza. Porque não apenas Abraão era pai da nação de Israel, mas também de outras nações aí que surgiram. E é interessante que normalmente são os dois filhos, né? Um que recebeu a promessa e outro que seguiu como digamos, um povo pagão, né? Ele, no caso, o Ismael era o filho bastardo de Abraão, né? Ele era o Ismael Desert, né? Ismael Canaã. Mas vamos lá. Antes, vamos falar de Isaac, então, que hoje a gente vai falar de Isaac. Abraão, a gente já falou. E se você quiser saber, temos 2 episódios aí. Link no post. Double link. A gente percebe, então, antes de começar, digamos assim,
Isaac, sobre Isaac mesmo, uma coisa interessante só a gente comentar rapidamente é o que Abraão fez com Isaac. A gente comentou lá, mas a gente pode só passar por cima, né? Que Abraão quase sacrificou Isaac, né? Isso a gente tem esse início no capítulo 21, né? Que quando o Senhor cumpre essa promessa com Sara, dando um filho a ela, né? Que depois Abraão dá o nome de Isaac a ele, depois aí ele circuncida ele com 8 dias, ali já estava Abraão com 100 anos de idade, isso vai continuando aí pelo capítulo 21, né? Então provavelmente Isaac, quando ia pras festinhas, seu pai não ia junto, já tava meio velho, né? Não, mas logo que ele nasceu fizeram uma festa ali, e aí que começou a intriga. Começou o filho bastardo ali, começar a ficar ruim aí com o filho bom, né? Então, daí Ismael foi expulso e foi lá morar na muralha. Foi lá morar no deserto. Morar em muralha, como assim? Game of Thrones, Jon Snow. Olha, piadinha infame. Daí morou no deserto, daí Deus foi lá e ajudou a Agar para que Ismael também fosse um pai de grandes nações, né? Então, depois disso, aí é o momento que Abraão é provado, né? E ele tem que levar lá para fazer um sacrifício para ele, mais Isaac, mais 2 ajudantes. Aí Abraão e Isaac vão lá para levar a lenha lá para fazer o sacrifício. E aí Isaac olha assim, tá, mas e aí, cadê o cabrito? Cadê o cabrito? E aí, então, não vai ter cabrito, Deus vai nos prover aí, né? Aí bota Isaac. Isso. Aí põe Isaac em cima da fogueirinha, vai pegar a sua faquinha para começar a imolar o seu filho. Aí aparece o anjo do Senhor, para tudo. Aí, como Deus viu que realmente Abraão iria sacrificar seu filho, assim como se fosse, a gente consegue ver uma ligação com o que depois Cristo fez, né? Que foi Deus deu seu filho em nosso favor, então... Mas não apareceu nenhum anjo lá dizendo, para! Não, ele teve que dar certo, né? Mas Abraão, ele iria fazer isso com seu filho, e foi por isso que o anjo foi lá e parou tudo, né? Só, se eu não parar aqui, Abraão vai meter a facada no Isaac. Eu acho que eu fiz a mesma piada no episódio do Abraão. Pra você saber se eu fiz a mesma piada, então escute o episódio de Abraão, veja só. E aí então para tudo, aí ele olha pro lado, tinha o bode lá preso no arbusto, e aí eles vão lá e matam o bode, e voltam os 2 felizes cantarolando com o que Deus fizera a eles. Aí depois, já pulando lá pro 24, Gênesis 24, Abraão então ele envia seu servo fiel, né, o Eliezer, pra encontrar uma esposa pra Isaac. E daí Eliezer vai lá nas terras da sua família, né, e tal. Sua parentela. Isso. E daí ele encontra a tal da Rebeca, ele faz todo aquele teste que a gente comentou, acho que no outro episódio, né? Uhum. Então dos camelos, né? Isso, dos camelos e tal. E daí diz, é essa. E daí acontece que Isaac casa com Rebeca aos seus 40 anos de idade já, né? Uhum. Só que tinha um problema, né? Que ele não sabia na época, obviamente, né? Rebeca, ela era estéril, né? E agora a gente a gente entra na história das mulheres estéreis da Bíblia, que praticamente toda mulher na Bíblia que tem alguma coisa importante, ela tinha que ser estéril. Exceto Maria. Maria a gente não tem como saber se era estéril porque ela não teve a oportunidade de descobrir se era estéril, né? Não, ela teve outros filhos depois. Não, teve outros filhos, mas antes disso, né? Porque normalmente assim, Deus vai lá dar a promessa, só tu vai ter um filho, mas daí a mulher é estéril, nunca consegue ter um filho. Aí vai lá nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos, ela consegue ter um filho. É bem assim, é realmente pra mostrar a dependência da pessoa com Deus, né? Tu vai ser pai de muitas nações. E aí, tipo, como assim? Se minha mulher não consegue ter um filho, eu vou ser pai de muitas nações. Eu teria que começar agora já isso aí, né? Então ali nesse ponto que ele casa com Rebeca e tal, vai começar a história de Isaac mesmo, né? Porque tem então era a história de Abraão, né? Era a história de Abraão com seu filho Isaac, que teve o filho e tal. Daí depois começa a história de Isaac, falando sobre Isaac, sobre sua família. E aí a gente tá, o quê? A gente tá ali em Canaã, né? Ele tá... Isso, ali, depois que Isaac vê Rebeca ali, né? Que o servo de Abraão traz Rebeca e eles se apaixonam lá, foi amor à primeira vista, então Abraão
Isso, a Sara já tinha morrido antes, né? Assim, por causa que ele conhece Rebeca na tenda de Sara. Isso. Como Abraão tinha outras concubinas e teve vários filhos com essas concubinas, ele dá alguns presentes para esses filhos e manda eles pro Oriente para que eles não vivam ali junto com Isaac, né? Que era o filho da promessa. E nesse momento ele dá tudo para Isaac, tudo que ele tinha de herança ali. E no momento que o Abraão morre ali com 175 anos e é sepultado junto lá com Sara. Aí a história de Isaac e seus filhos vai começar lá no capítulo 25, depois da morte de Abraão, depois da historinha ali de Ismael, né? Isso. Ismael ali tem uns 5, 6 versículos ali e tal. E deu, vamos falar de Isaac. Isaac é o mais importante. E aí Isaac tem ali, com 40 anos ele casa, né, e aí começa a orar a Deus para que, porque a Rebeca era estéril, né, como a gente tinha comentado, e a Rebeca, adivinha, tem 2 filhos aí, né? Exatamente, daí eles oram bastante, né, porque ele precisava de herdeiro, né, naquela época, a cultura da época era assim, era importante ter filho, e ter filho homem. Isso, né? que era quem ia levar... Só não valia pra nada. Na verdade, aquela sociedade em que eles viviam, a cultura da época, ela era uma sociedade em que o homem, ele governava, né? Isso. O homem, ele era o chefe da família, o homem era o patriarca, o homem que mandava, e a mulher apenas obedecia, ela não tinha direito a nada. Isso vocês podem conferir no episódio que a gente gravou sobre a mulher, link no post! Mulher na Bíblia, né? Então eles têm, ela tem gêmeos e eles brigam até dentro do ventre, né? E aí o Senhor fala pra Rebeca que eles serão 2 povos e eles serão, como é que é? Tipo, brigarão entre um e outro, né? O versículo diz ali, o 23, que 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Desde o início, tipo, Deus já sabia que Jacó, né, que saiu depois, inclusive seu nome é o sorrateiro, o negócio, e aquele que agarra o calcanhar, né, porque ele saiu agarrando o calcanhar do irmão, pelo menos é o que diz a Bíblia, né, não sei se isso é possível, um bebê nascer agarrando o calcanhar do irmão. Quem sabe que seja, né? Deus tudo é possível. Mas desde ali, Deus já sabia que Jacó, que ia nascer depois, ele seria o que ia receber a primogenitura, né? Isso. Isso na verdade, não a primogenitura, mas ia receber a bênção da primogenitura, porque ele ia ser o mais forte. Isso, isso a gente vai vendo ali mais no final da vida de Isaac também. Mas aí então nasce Esaú primeiro. Esaú, assim como é estranho tu pensar que alguém ia nascer segurando o calcanhar dele, ele nasce peludo e vermelho, né? Então ele nasceu um urso. Um urso, né? Sim, tanto que depois quando a gente vai ver ali antes da morte de Isaac, o Jacó põe uma pelagem de cabrito, de cordeiro nas costas pra parecer que nem Esaú. Então imagina a pessoa peluda nas que mãos e nos braços, né? Tá louco, bicho, imagina peludo que era, né? E ele era ruivo, né? Isso. Que no caso significava seu nome, né? Esaú era por causa do vermelho e tal. Isso, e aí depois disso que levou à construção do nome de Edom, né? Que Edom significa vermelho. Né? E aí então Esaú também, aí tem toda a questão ali da venda da primogenitura, né? Que ele vendeu justamente também por um cozido vermelho, né? Então, tipo, o vermelho foi, tipo, era do Inter o cara, era do PT, tudo dando errado. Tá bom, então. Mas assim, é importante a gente saber então que Isaac, ele tinha 60 anos quando a Rebeca ela deu luz aos 2 filhos, Esaú e Jacó, né? Isso. E é interessante a gente notar que, na verdade, Jacó, ele era favorecido por Rebeca e Esaú por Isaac. Então Isaac gostava mais de Esaú, porque ele era mais forte, ele era o caçador, né? Ele era o caçador, ele que trazia as caças melhores pra Isaac, que ele gostava de comer as caças de Esaú, né? Já Jacó, ele era um cara mais pacato, ficava em casa, e aí então Rebeca preferia ele, que provavelmente ajudava a lavar louça, limpar a casa. Sabe? A mãe sempre gosta que ajude a arrumar as coisas em casa. E fica a dica pra quem ainda tá morando com a mãe, vai ajudar ela, porque ela vai fazer teus lados depois quando precisar. E tu sabe, né, entre homem e mulher é muito melhor ficar do lado da mulher, né? Porque a mulher, né, elas são espertas. A gente vai ver aí que Rebeca foi muito esperta aí também nessa história. Espertinha demais, né? Aí
Então acontece o momento ali da venda da primogenitura, né? O Esaú volta de uma caçada e tá lá morto de fome, e Jacó já tinha percebido que Esaú não se importava muito com a primogenitura. Então ele faz essa venda assim de uma forma extremamente que tu pensa, tipo, o cara não vai morrer de fome, ele poderia ter, sei lá, vai lá, pega alguma coisa ali. Caminha mais 5 metros, né? Faz alguma coisa. Vai ali, vai ali no pé de bergamota ali, pega uma e come. E aí, como o Jacó já percebeu que Esaú venderia a primogenitura por qualquer coisa, então ele diz, eu te dou aqui o cozido que eu estou fazendo, mas tu vai ter que me dar a primogenitura, né? Isso dava direito a Jacó ao dobro da herança e também ao direito de ser chefe da família e sacerdote. Então, ao dobro da herança, tu pode ver ali em Deuteronômio 27:17, e o chefe da família e sacerdócio é Êxodo 4:22. Então, são, digamos, as leis daquela época que o primogênito teria direito, né? Então, Jacó recebe isso em troca de um prato de comida. E Esaú se alimenta e vai embora. Então, tipo, tu vê que ele tava pouco se importando nesse momento com a primogenitura, né? Ele cometeu um grande erro ao sacrificar suas bênçãos espirituais, né? Que ele receberia também, tem essa parte, né? Ele receberia a bênção do seu pai, né? Isso. Então, só pra satisfazer ali o seu apetite físico do seu corpo, né? Não podia ficar um pouquinho em jejum aí. Então tu já vê que desde pequeno já tava acontecendo essas brigas dentro de casa, né? Tu já tinha esse problema desde do ventre, já teve essa escolha de Deus, né? Então provavelmente eles sabiam dessa escolha que Deus tinha feito. Depois tu tinha toda essa questão de que Isaac gostava de um e Rebeca de outro, então tu já tinha esse conflito também de um pai gostar mais de um do que do outro, a mãe gostar mais de um do que do outro, e por fim ali, então tu tinha essa briga entre os dois com a primogenitura, né? Então Jacó queria e Esaú tava pouco se lixando, então em casa devia ser uma briga atrás da outra. Muito bem, daí depois desse acontecimento ali na Bíblia, né, a gente vai lá pra Gênesis 26, onde diz que Isaac, ele saiu, agora voltando pra Isaac, né, que houve fome lá na terra onde eles moravam, assim como aconteceu com seu pai, Abraão, né. E aí Isaac, ele foi pra Gerar. Gerar lá na terra dos filisteus, né? Terra dos filisteus, onde tinha Abimeleque. Abimeleque é interessante que eu dei uma pesquisada. Abimeleque ali não necessariamente podia ser o mesmo de Abraão, por causa que Abimeleque ele era um título. Isso. Tanto Abimeleque como Ficol, que depois a gente vai ver mais pra frente, na verdade eram títulos das pessoas ali da Filisteia. Como é que é? Agora eu quero ver. Isso aí a gente falou lá no episódio de Sansão, que inclusive, link no post, a gente falou sobre isso aí. Se você quiser saber como é que se chama as pessoas que habitam, como é que é o nome da terra, como é que é o nome da terra dos filisteus, escute o episódio de Sansão. Isso aí, vai ficar na dúvida agora, que o link está no post. Inclusive você me fez essa charadinha e eu não sabia. E você? Agora esqueci. Agora esqueceu. Veja só, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. É uma música do CPM 22. Inclusive, link no post. Música do CPM 22, mundo dá voltas. Mas é interessante, é que nem tipo Faraó, né? O Faraó é um título, né? Isso. E Abimeleque, ele também tinha um outro que a gente tinha comentado uma vez em um dos episódios, que agora eu não tô lembrado, mas tinha um outro cara também que era um nome, assim, era o título, né? Isso. Agora eu não lembro, mas é importante que Abimeleque, ele é um título, e daí não tem como saber agora se é realmente o mesmo, não, eu pelo menos eu não fiz uma pesquisa tão profunda, mas é importante saber que Isaac, ele saiu de sua terra, né, foi pra Gerar, onde era a terra dos filisteus, e nesse meio tempo aí... Sabe por que ele foi pra lá?
Porque lá gerava muita comida. Nossa, porque eles estavam com fome. Porque lá é a terra de Gerar, né? Claro, de Gerar, né? Tá bom. Mas o Senhor, ele apareceu pra Isaac, né? Dizendo que não era pra ele descer ao Egito, né? Ele disse que era pra ir na terra que ele dissesse, pra habitar nela, e ele seria abençoado. Daí ele faz a promessa a Isaac, né? Isso. Ele diz assim, ó, no versículo 3, 26. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar, né? Então, talvez ele ia descer pro Egito, mas aí ele ficou em Gerar mesmo, né? Que era ir na terra ali e tal, por causa dessa promessa de Deus. E a gente percebe que Deus, ele repete a aliança que ele fez com Abraão, entre aspas, né? Isso, praticamente é a mesma, né? Na verdade ele só repete a promessa, né? Porque a aliança é com Abraão, né? Isso. Que tem lá a circuncisão e tal, inclusive Isaac, ele foi circuncidado, que nem a gente tinha comentado no início, mas ali ele confirma a aliança que ele fez com Abraão com Isaac. Isso aí. Ele tá confirmando por causa da promessa, no caso. Olha, eu fiz a promessa lá pro teu pai Abraão, como ele me obedeceu, então os teus descendentes também serão numerosos e tal, e todas essas terras serão suas, né? Então, tipo herança, né? Herança. Isso é interessante que acontece exatamente a mesma história que aconteceu com Abraão, né? Porque Isaac vai lá pra terra, aí ele tem medo também porque a esposa dele é bonita, aí fala que é irmã, né? A mentira ali do Isaac chegando ali pra Abimelec. Tá o pai, tá o filho, né? Como a gente comentou na frase inicial. No então início. Ele já mete essa mentira aí pra que o pessoal não mate ou não mate ele pra querer ficar com a esposa, né? Porque lá era um povo pagão. Só que ao contrário de Abraão, que Deus surgiu lá pra Abimeleque falando que Abraão era marido de Sara, na verdade ali o Abimeleque, esse Abimeleque aí, ele olhou na janela, viu lá Isaac acariciando sua esposa e disse, bom, acho que não tá com cara de irmão isso aí, tá com cara de... Agora eu fico imaginando o que Abimeleque viu da janela, pra ele ver que essas carícias não eram de irmãos. Deve estar lá meio quentinho lá, essa carícia ainda. Abimeleque, o primeiro voyeur da história. Antes de Salomão, não, antes de Davi, inclusive, né? Isso aí. Só ele cuidando da vida alheia. Olha ali, ó. Aí Isaac chegou assim, eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem um monte de gente que cuida. Aí vai lá, Abimeleque fala com o Isaac e diz, mas que história é essa? Tu vem aqui e me diz que ela é tua irmã, aí a gente, ok, e aí agora tu tá ali de carícias com ela e tá com cara de esposa, né? Por que tu quer que essa desgraça caia sobre nós? Porque a galera aqui já tava de olho nela querendo pegar pra esposa, né? E aí tu ia deixar acontecer isso por causa da fome que tem na tua terra, né? Aí conta a verdade ali, acontece tudo o que aconteceu com Abraão, né? E eles fazem essa aliança, onde que Isaac poderia ficar ali na terra de Gerar, junto com Abimeleque, e ninguém poderia matar nem Isaac nem Rebeca. E é interessante como isso é, digamos, uma provisão divina, porque era um povo pagão, ele não precisava fazer uma lei nesse sentido, né? Porque eles não tinham essa necessidade, né? Uhum. O povo ainda ele tinha ali, quem tocasse neles ia morrer, inclusive. Isso. Além de não poder matar, ia morrer se quem encostasse. Isso, né? Era uma coisa bem severa, né? Criou uma proteção neles, no caso. Isso. Então, digamos, mesmo ele sendo um povo pagão, eles reconheceram, digamos, a divindade dele ali, né? A questão da aliança dele com o Senhor e diziam, não vamos fazer isso aí porque ele tá com Deus, então quem tá com Deus não se mexe. Tá comigo, tá com Deus, e quem tá com Deus... Quem tá com Deus tá comigo, enfim. E aí Deus começou a dar muita riqueza pra ele ali na terra, né? No caso, Isaac, ele seguiu a ordem de Deus, que Deus disse pra ele ficar e se estabelecer ali, e ele começou a plantar aí e tal, e enriqueceu muito, né? Ele tinha muitas coisas, né? Tanto que o próprio Abimeleque, ele já tava ficando com medo do povo de Isaac ali, porque ele já tava ficando praticamente mais forte do que o próprio povo de Gerar, né? Ali dos filisteus. Então imagina quão grande tava sendo esse enriquecimento dele, né? E aí o que o pessoal
pessoal começou a fazer, né? Já que eles não podiam ir lá e tocar nele ou matar lá o pessoal, eles começaram a tapar os poços do Isaac. Ou seja, naquele local lá que era extremamente desértico, tu ir lá e tapar um poço era a mesma coisa que tu ir lá e dizer que tu quer que aquela pessoa morra, né? Porque tu tá tapando uma fonte de água dela. Então isso podia ser passível à guerra entre as pessoas ali. Mas Isaac se manteve na dele, né? E foi abrindo outros poços para que ele conseguisse ter ainda a água para poder sobreviver, né? No caso, cada poço que ele cavava ali, encontrava e tal, e o pessoal ia lá e tapava, cada poço ele deu um nome, né? Isso. Normalmente os dois primeiros nomes que ele dá ali pros poços são nomes de guerra, né? No caso de contenda e tal. Até ele chegar no terceiro nome, acho que é ali, que é o Rehoboth, né? Que significa espaço suficiente. Na verdade, ele cavou 6 poços, né? Os primeiros que ele tava usando eram os poços que quem tinha cavado era Abraão. Isso. São cavados os dias de Abraão. E daí esses são os primeiros poços que os filisteus vão lá e botam entulho dentro lá, por causa que eles estavam, né, com inveja. Aí vai lá, Isaac dá uma volta, cava novamente os poços de Abraão. Aí eles vão lá e entulham tudo. Aí ele vai lá e cava outro, e aí ele houve uma contenda. Isso. Aí ele chama de Ezek, que é contenda. Aí depois ele vai lá, cava outro poço, teve contenda de novo, daí ele bota Sitná, que é inimizade. Aí teve de novo, e daí ele vai lá, chama de Rehoboth, alargamento. Aí teve de novo, que daí é onde Deus ele se manifestou a Isaac, né? Uhum. Aí não tem nome nenhum esse aí. Aí tem o último poço, ele botou juramento, porque daí eles fizeram um juramento de paz lá e tal. Né? Sim, que já era num local onde que eles poderiam ter, digamos, paz entre os dois, né? Então... É onde eles fizeram um acordo. Isso. Então, ou seja, ele foi se afastando do povo ali, dos filisteus e do povo de Abimeleque ali, até um ponto em que eles, ok, aqui ninguém vai me incomodar, a gente não vai incomodar vocês, então vamos fazer uma aliança aqui e vamos ficar nesse poço aqui. No caso, é o poço Seba, né? Mas antes dele cavar o poço Seba, é interessante que o Senhor ele aparece de novo para Isaac fazendo a promessa, Uhum. né? Lá no versículo 24, né? Quando ele subiu para Berseba, né, no 23, aí ele faz de novo, eu sou Deus de Abraão, e ele vai multiplicar, vai dar todas as terras para não temer, e daí ali Isaac ele levanta um altar. Isso. Em Berseba, né? Ele levanta um altar em um Senhor. E aí ele manda abrir mais um poço. E aí que daí o Abimeleque ele vai de Gerar até lá, né? Com alguns amigos dele, né? Comandantes do seu exército e tal. Que tu falou do Ficol ali, né? Isso, que é exatamente a mesma história de Abraão. Se tu for ler lá em Gênesis 21, início do 22, né, tu começa a ler de 22, tu vai ver que é exatamente a mesma história, que Abraão também vai ali onde que é Berseba, que no caso Seba é juramento e provavelmente Ber deve ser poço, então por isso que o nome era Berseba, né, que era o poço do juramento, onde que Abraão, Abimeleque e Ficol tinham feito também uma aliança para que não houvesse guerra, e é exatamente o mesmo trecho, digamos, que aconteceu com Isaac, Abimeleque e Ficol, também abrindo um poço de juramento, onde que também em Berseba, onde que Abraão já tinha feito esse altar, já tinha aberto o poço, né, tudo tipo, a história ela se torna cíclica. Se repete. No caso os filisteus eles eram o menor número, né, nessa época aí. Sim. Então daí Abimeleque ele ficou meio com medo. Aí vamos lá, vamos fazer um acordo lá, porque daqui a pouco o cara me volta aí, me ataca, destrói tudo aqui e já eras, né? Isso. E daí eles tá lá e tal, fazem um acordo, fazem uma aliança, né? E aí pede pra que ele jure que não faça mal. E também, como eles não fizeram mal a ele, fisicamente, obviamente, né? Porque podiam ter matado ele de fome, de sede, sei lá. Sim. E aí Isaac, ele faz uma coisa interessante. Em vez de precisar brigar com eles e tal, ele dá um banquete pra eles, recebe eles bem, comem e tal, né? Isso. E aí fizeram o juramento. E aí depois ali que ele vai cavar o poço ali que tu comentou ali, e que ele chama de Seba. Que é juramento. Por isso que o nome era Berseba, lá da cidade, que é o poço de juramento ali que tu comentou. Isso aí. E aí nesse ponto ali também acontece uma coisa a mais, né? Opa. Que Esaú, com 40 anos de idade, ele toma como esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, que também era Eteu. Ou seja, elas eram de povos pagãos. Elas eram hititas. Elas eram de povos pagãos, eram hititas, e isso fez com que Isaac ficasse triste, né? Por causa que Esaú, ele tava ignorando toda a parte espiritual da família, né? Tava ignorando
a linha de seguir a Deus e tal. Esaú só tava pisando na bola, né? Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Esaú não queria saber de nada da sua família. Meus pais diziam, filho, tu não vai lá casar com aquela gentalha. E aí ele vai lá e casa com as mulheres lá. Com a mulher, no caso, né? É interessante, sim, que hoje em dia, assim, as pessoas comentam, né? Esse filho que só me traz amargura, né? Só me faz coisa ruim na minha vida, só me traz mágoa e não sei o que. Olha lá, Isaac já naquela época, e Rebeca também, já tava sofrendo. Tinha amargura aí com o filho, né? E aí, então, continua a história depois desse momento aí, já com o Isaac já com 137 anos, né, já velho, coitado, né, que é o momento ali da bênção entre um e outro, né, então que seria o momento em que Isaac tá vendo que, agora, acho que qualquer momento eu posso morrer, né, e ele nem sabe que ele ainda ia viver mais 40 anos depois daquilo ali, né, mas, enfim, ele tava com os seus 137 anos por aí, e então ele vai querer dar a bênção da primogenitura pra um dos dois, né? Então ele pede pra Esaú ir lá pegar... No caso pra Esaú, né? Isso, ele pede pra Esaú pegar uma caça pra ele, já que ele gostava da caça de Esaú, que daí depois que ele fizesse todo aquele banquete pra ele iria abençoar Esaú com a primogenitura. Então a gente tem ali Isaac velho, caduco, não lembrando da aliança de Deus, né? Que disse que o mais novo ia ser quem ia receber, digamos, essa bênção, né? E ele ainda achando, não, Esaú nasceu primeiro, então é esse aí que tem que receber, não tenho que discutir, né? Mas eu não sei, aquela questão lá não tinha aparecido só pra Rebeca? Tinha sido falado pra Rebeca, mas eu acredito que devia ser algo... Todo mundo saberia ali, né? Não sei, eu não acho que Rebeca ia ficar 100 anos guardando um segredo da primogenitura ou de quem ia ser superior e quem que ia ser inferior, né? Acredito que tivesse essa questão, sabe? Não, um ponto interessante ali, agora só um comentário aí que agora eu percebi. É interessante que naquela época era só o homem que podia, né, ter as coisas e tal, falar com Deus e tudo. Mas no caso de Rebeca, quem foi consultar o Senhor foi ela, né? Que a gente comentou. Isso é interessante. Que ela tava tendo ali os bebês ali se agitando e ela ficou assustada, não sabia o que fazer, foi consultar o Senhor, a Bíblia diz. Então a gente vê que Deus, mesmo naquela época, apesar de a sociedade ser machista, vamos dizer assim, mas Deus não era. Deus escutava até mesmo as mulheres naquela época. Sim. As mulheres, elas podiam conversar com Deus. Só o homem que não aceitava que as mulheres conversassem com Deus. Mas Deus, ele agia por outras pessoas, né? Tanto que ali no momento ali de Abimeleque também, Deus fez com que eles fizessem essa lei aí pra não matar. Então eu vejo que Deus agia até mesmo com povos pagãos. Que muitas pessoas dizem que a Bíblia é machista, que Deus é machista e tal, mas Sim. A gente percebe que não, né? Não. Mas voltando aí, vamos lá. Então, enquanto Esaú sai pra sua caçada, né? A dona Rebeca, muito esperta, ela dá aquela pensada e diz, agora, se Jacó não pegar essa bênção aí, ferrou pra ele, né? Então, vou ter que arranjar um jeito de Jacó conseguir a bênção de Esaú. E aí chama Jacó e diz, olha, vou preparar um banquete que o velho Isaac caduco nem vai perceber que não é a caça do Esaú, mas que vamos pegar um cabrito aqui, vamos preparar e ele vai achar que é a caça. E tu vai lá porque quem deve ter ensinado o Esaú a fazer e preparar foi a mãe, né? Sim, a mãe sabia, né? Sabe do que o Isaac gostava, né? O segredinho lá que eu ensinei pra ele, fui eu que criei. Botar aquele sazon lá no arroz lá. Olha ali, né? E preparar com amor. E daí, então ela vai lá, prepara o banquete e Jacó fica meio assim, né, tipo, e daí, se ele perceber que não é Esaú, né, porque ele vai querer testar, né, o cara tá cego, não tava enxergando, então ele vai precisar é que nem, como é que é, aquele lá que precisou encostar em Cristo pra ver que ele tava lá. Tomé? Tomé, isso, Tomé. Isaac vai ser que nem Tomé, vai querer tocar em mim pra saber se é um ou outro, né? Imagina, Jacó não era peludo
peludo e Esaú era. Então vem cá que eu quero botar a mão em ti e eu quero ver se tu é peludo, né? Aí também ia precisar sentir o cheiro, não sei o que, né? Porque Esaú tinha o cheiro do campo e aí Jacó, provavelmente por ficar em casa, era mais cheirosinho, né? E aí o que isso poderia acontecer para Jacó, né? Se Isaac percebesse que Jacó não era Esaú, no caso, né? Literalmente. Ao invés de Jacó receber a bênção, iria receber uma maldição por causa dessa enganação que estava fazendo ele sobre Isaac, né? E aí Rebeca diz, não, se cair algum tipo de maldição sobre ti, que caia sobre mim, né? Que eu que tô fazendo essa mutreta aí toda. Então daí Jacó diz, ok. Então eles pegaram uma roupa de Esaú. Ok, não tenho nada a perder, né? Não tenho nada a perder, não vou receber a maldição. Se eu receber a bênção, eu recebo a bênção. Se eu receber a maldição, cai sobre minha mãe. Só lucro. Só tenho lucro. Então eles botaram uma roupa de Esaú, então pra conseguir ter ali o cheiro do campo. Aí pegou a própria pele desse cabrito aí que eles mataram e botou sobre o pescoço e o braço do Jacó, pra que quando Isaac fosse lá encostar nele, sentisse o cabelo, né, do corpo. E foi ele lá, então, entregar a comida para Isaac. E aí ele chega lá e diz, trouxe a tua caça, né? Trouxe aqui o que o senhor me pediu para mim receber a bênção. Aí Isaac começa a suspeitar, né? Ele escuta a voz, né? Ele escuta a voz e diz, mas quem que tá aí? Como tu já chegou aí? Se faz pouquinho tempo que eu mandei Esaú e já tá de volta. Como assim tu já tá Ele pergunta, quem é tu? Quem é você? Aí ele diz Esaú, né? Mentiroso, aprendeu com o pai, aprendeu com o avô a mentir. E aí já meteu o migué, passou o cachorro no pai e já disse, sou Esaú. Vim trazer a tua caça. Mas e como trazer minha caça se eu te mandei faz 2 minutos e tu já tá de volta? Aí uma mentira começa a lavar outra mentira, né? Aí diz, não, porque Deus me deu essa caça, a caça veio até mim, e aí, então, por isso que foi rápido, né? Foi rápido porque Deus quis que eu fosse abençoado e já me deu a caça, né? Ou seja, ele mudou o nome da mãe, a mãe passou a se chamar Deus. Né? Então, tu já tem ali uma coisa que tá lavando a outra coisa, né? O cara, uma mentira tem que ser feita em cima de outra mentira pra conseguir que as coisas funcionem, né? E aí nesse ponto, então, o que Isaac pergunta ali é realmente legítimo, né? Porque nesse momento aí Jacó poderia ter dito que não, beleza, não sou Esaú, e aí desmascarar tudo, né? Mas não, em vez disso Jacó, com toda a naturalidade dele, disse que essa caça veio de Deus para que isso fosse atribuído já a uma coisa mais poderosa, né? Digamos, já tem Deus ali no meio, provendo até uma caça para que essa bênção acontecesse realmente, né? Então, Mas se a promessa que foi feita à mãe dele, Deus já tinha dito que ele ia receber a bênção. Isso. Será que, tipo assim, né? Uhum. De um lado, assim, talvez muito suspeito, não pode ter vindo de Deus mesmo? Não, aí que tá. Eu acredito que nesse ponto aí, na verdade, eles não estão confiando na promessa de Deus. Porque se Deus disse que ia ter aí a bênção, ia ter essa primogenitura, então eu acredito que eles deveriam descansar em Deus. Beleza, talvez Esaú foi lá pegar a caça e vai receber a bênção, mas daqui a pouco acontece alguma coisa e não vai receber a bênção, entende? Eles não creram em Deus, que Deus ia cumprir a palavra dele, e foram lá e tomaram o seu jeitinho, né? Às vezes todo mundo esqueceu também, né? Eu acredito que não, né? Tanto que... porque é bastante tempo, né? É bastante tempo, mas eu acredito que... Imagina se Deus viesse pra nós agora e falasse alguma coisa, tu ia lembrar pra vida inteira, né? Não sei se... É que eles falavam tanto com Deus naquela época lá que era normal, assim, vai onde, Isaac? Vou ali no bar ali conversar com Deus ali, tomar uma, daí chegar lá no bar, uma pra mim e uma pra Deus. Aí toma as duas, né? Mas eu acredito que essa... a gente consegue ver, digamos, nos ver nessas coisas, né? Porque, às vezes a gente não confia em Deus também, né? Às vezes a gente sabe que Deus sempre vai prover uma saída pra nós, mas a gente quer dar um jeitinho pra aquilo que a gente... não, eu acho que Deus não tá cuidando aqui, Deus não tá olhando essa parte, eu vou ter que dar meu jeitinho, né? Então, eu acredito que tenha acontecido isso com eles, né? Tipo, eu sei que Jacó é o filho da promessa, só que o Isaac tá pronto pra
dar a bênção pra Esaú. Eu tenho que fazer alguma coisa porque Deus não tá no controle aqui, né? Parece que não tá no controle, né? Só que a gente vê esse trecho ali, até parece, ok, inventou a mentira, deu certo, né? Porque daí foi lá, Jacó fez uma mentira em cima de outra, então botou o pelo, então Isaac foi lá, botou a mão no pescoço, botou a mão na mão dele, viu que era peludo, beleza. Com a roupa de Esaú, quando Isaac foi lá pedir um beijo, ele já cheirou o cangote de Jacó, viu bom cheiro de Esaú. Tem a caça, aí fez a mentira de que Deus tinha dado a caça, por isso que foi rápido, né? Foi fazendo uma mentira atrás da outra para conseguir essa bênção, aí até então que Isaac faz a bênção para ele, e aí tu pensa, bom, então quer dizer que mentir não é tão errado, porque naquela época ali tu pensa, bom, será que estavam ali com Deus, toda essa questão de promessa, mentir não devia ser errado, então, porque eles foi ali, mentiu e deu tudo certo, né? Ele conseguiu o que ele queria, né? Mas normalmente eles sempre, praticamente nessa família aí, né? Desde Abraão, eles tinham o costume de usar mentira pra poder se safar nas situações, né? Só que depois tu vai ver isso mais pra frente, como o Jacó sofreu muito depois por causa dessa mentira, né? Sofreu bastante, mas daí a gente vai falar no episódio sobre Jacó. Eu não vou botar link no post porque ainda não tem. Mas enfim, né, a gente pode, não sei se eu posso botar 5 pontos ali do que ele sofreu mais pra frente, só pra... Não, vamos deixar o pessoal na dúvida. Okay. Daí tu guarda esses 5 pontos, já deixa anotado ali, para o episódio sobre Jacó. Sobre Jacó. Muito bem, aí então Jacó mais pra frente sofreu por causa dessa mentira, então não é de todo agrado, digamos, tu fazer essa mentira. Então primeiro que eles não aceitaram que Deus já tinha prometido pra eles e aí quiseram dar um jeitinho. Mas aí, o que acontece depois, então? Continua a história. Sobre Isaac? Isso, o que aconteceu? Depois volta Esaú ali da caça e... Volta o cão arrependido. Passa a caça no ombro. Então, o que acontece foi o seguinte, Isaac, ele dá a benção pra Jacó, né? E aí, Jacó fica abençoado, né? E Esaú volta com essa caça e chega lá pra Isaac e diz: meu pai, olha, cheguei com a minha caça, veja só aqui. Só que aí Isaac já tinha dado a bênção, né? Isso, só não tem mais bênção pra ti. E aí Isaac diz pra Esaú: mas Esaú, eu já devo ter dado para seu irmão a bênção, né? E aí Esaú fica furioso e diz: mas não tem nem um pouquinho, nem um pedacinho da bênção pra mim. Aí Isaac diz, né? Não, é só isso. É uma bênção só, é um tiro só e depois não tem. Sim. Já foi, já eras. É engraçado como quando tu lê esse trecho aí, tu fica pensando, bom, como as palavras, elas realmente eram dadas... poder dela, né? Hoje a gente fala coisas assim, às vezes sem pensar na consequência dela, né? Mas naquela época, digamos, ele deu a bênção, mesmo que seja errada, mas tipo, a palavra já saiu da boca dele e Jacó já recebeu a bênção. Mesmo por errado, mesmo mentindo ali, ele já recebeu a bênção futura. E aí tu vê em cima da bênção que Esaú recebeu ali, no versículo 39, né? Que a bênção de Esaú, ela é, digamos, contrária ao que o Jacó recebeu, né? Então, tipo, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem o orvalho que cai do alto, né? Ao contrário do que Jacó tinha recebido, Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto, né? Ou seja, ele vai receber uma coisa que o outro não vai conseguir receber, né? Esaú não tem mais essa parte. Eu não consigo mais te dar o orvalho da terra e a bênção da fartura aí, porque isso já recebeu outra pessoa. Né? Ele podia dizer, não, tá, eu vou dar pra ti agora, e aí a gente anula de Jacó, né? Não, já falei, já saiu da minha boca, já foi abençoado, né? Isso aí. E é interessante também essa questão aí desse acontecimento aí de Esaú e Jacó, né? Por causa que Isaac diz, né? Agora já foi, é irreversível. Ele será abençoado, né? E aí ele faz não é bem uma maldição, né? Mas ele diz ali, ó, tu vai pra esses lugares aí, né? Então os edomitas, né? Que seriam os descendentes de Esaú, que nem a gente falou no início, eles iam ficar, como tu comentou, no território menos fértil da terra de Canaã. Mesmo assim, quando lá na frente, quando o pessoal volta do Egito,
né? Foge do Egito. E aí Moisés, depois Josué, eles vão tentar entrar na Terra Prometida. Os edomitas, eles vão dar um pouquinho de trabalho, né? Pros israelitas, pra poder entrar. Mesmo que eles estivessem ali na Terra de Canaã, na Terra menos fértil e tal, né? Então a gente percebe o quanto que esses erros que a gente vem falando desde os episódios passados, por exemplo, quando a gente falou do Ismael, os ismaelitas e tal, a gente percebe o quanto cada um esses erros, vamos dizer assim, essas mentiras ou coisas que eles fazem, faz com que coisas lá na frente vão incomodar Israel, né? Isso, acaba a atitude de uma pessoa, ela se torna uma maldição para um povo inteiro mais pra frente, né? Aí Rebeca, então, ouvindo que Esaú, ele tava muito furioso, né, com Jacó, provavelmente ia matar Jacó, né? Ele fala, né, eu só vou esperar o meu pai morrer pra poder matar Jacó, né? Ela manda Jacó ir embora, né? Isso. Manda, vai lá pra terra lá de Labão, lá meu irmão e tal, fica com ele, porque vamos ter que deixar passar a raiva do teu irmão aí. Porque ela disse que ela poderia perder os 2 filhos, né? Isso. Porque, assim, se Esaú matasse Jacó, na cultura da época, um parente mais próximo teria a obrigação de matar Esaú, né? Pra vingar a morte, digamos assim. O vingador do sangue. Isso, vingador do sangue. Então aí Rebeca ia perder os 2 filhos. Então ela manda embora, né? Isso, e aí ela conta uma historinha pra Isaac pra que ele aceite a saída de Jacó, né? Porque ela diz, vá lá com o Labão, que daí o Esaú vai esfriar os nervos dele aqui, e tu vai lá, e aí eu conto pra Isaac assim, ele vai lá, porque se ele ficar aqui, ele vai achar uma hitita aqui também, que nem Esaú, e vai dar porcaria aqui, porque não tem que casar com esses povos pagãos, então que vá lá pra terra de Labão, onde que tem o meu irmão, e ele case com alguém do nosso povo. Né? Uhum. E aí então Jacó vai lá e segue sua vida, né? Então, e Esaú vendo tudo isso, né, vendo que Jacó foi pra terra de Labão lá pra casar com uma filha da mesma família deles, né? Ele talvez tenta fazer alguma coisa pra que os pais deles vejam que realmente ele também tá querendo ser legal, né? Vou casar com alguém da família, assim, não vai ficar... Quis tentar consertar. E aí ele escolheu quem? Uma filha de Ismael, né? Tudo para dar certo, porque porque Ismael também era um povo pagão ali, da família de Ismael, e ele tenta casar com uma das filhas dele, ou seja, ao invés de casar com alguém realmente do povo escolhido, ele acaba casando com mais uma mulher pagã e piorando as coisas, né? Exatamente. E depois aí a gente já vai então lá pro final da história lá de Isaac. Sim, aí tu pula um monte de capítulos, são 6 capítulos que tu pula, né? Vai lá pro 35, né? E aí diz ali, já resumindo, né? No caso, eles voltam a se reencontrar, né? Jacó já volta com suas mulheres, né? E tals, né? Volta ali, se reconcilia com Esaú. E aí chega ali, Isaac já tá com 180 anos. Aí a Bíblia fala que em Gênesis 35... ali no 27, ali, por aí em frente, ele diz ali que Isaac, ele morreu em idade bem avançada e ele foi reunido aos seus antepassados, assim como todos os outros. E é interessante que os seus filhos, Esaú e Jacó, sepultaram. E aí a gente lembra que tu comentou ali que a história de Abraão, ela se repete em Isaac em diversos pontos? Sim. Lembra que quando Abraão morreu, ele foi também se reunir com seus antepassados, né? E ele foi enterrado pelos seus 2 filhos também, né? Ismael e Isaac. E ali a gente vê que os seus 2 filhos ali, eles se reúnem, Esaú e Jacó, e sepultam seu pai, Isaac, né? Isso, ali junto com na mesma caverna onde que tem Abraão... Foi aquela caverna que Abraão comprou lá em Gênesis 23, né? Isso, que ele foi pra enterrar Sara, né? Isso, que ele falou lá pro pessoal lá e disse, não, eu quero pagar isso aqui, né? Não quero de graça, que o pessoal queria dar de graça pra ele, né? Isso. Aí, não, quero pagar, quero que seja meu, e quero que tenha ali tudo na escritura, tudo certo. Isso. Né? Caverna do Abraão. Caverna do... túmulo do Abraão. Isso. Mas, Botega, é importante a gente saber que Isaac, ele foi o único patriarca bíblico dos 3, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó, né? Uhum. Ele foi o único que não deixou Canaã. Opa, veja olha só. Ele foi o único que não deixou Canaã. E também, olha que outra coisa interessante. Ele foi o único que não teve o nome mudado. Olha. Porque Abraão virou Abraão, né? Jacó virou Israel, que a gente vai ver no episódio mais pra frente. E Isaac continuou Isaac. Isaac. E ele também, outra coisa interessante, ele foi o patriarca que teve a vida mais longa. Ele morreu aos 180 anos. Olha só. Veja só.
Então, coisas interessantes. Isso. No caso, Isaac, ele foi rindo pela vida inteira, né? Não mudaram o nome dele. É interessante, eu não tinha comentado no início, mas a questão dele rir, né, dessa questão do nome dele, é interessante que quando ele nasce, Isaac, quem ri, na verdade, é Abraão, porque agora Deus me deu um filho, né? E aí começou a risada aí, né? E perdurou por 180 anos. Então, Botega, o que nós podemos aprender com Isaac, né? Coisas ali, pontos diretos aí, o que a gente aprende com ele? E depois, claro, a gente já faz considerações finais ali na sequência ali, rapidamente ali, porque tudo tem a ver, né? O que a gente aprende, que considerações finais, resumo, conclusão. Vai lá, pode começar. Então, o que eu consigo ver nessa história de Isaac é que Deus às vezes tem o propósito com a gente, no caso ali Isaac, de seguir a linhagem de Cristo, né? Então, desde Adão até Jesus, e mesmo com todas as coisas erradas, mesmo eles esquecendo a promessa, Deus tendo que ir lá lembrar eles a cada 10 versículos quase, eles mesmo assim, eles seguiram o que a promessa de Deus foi totalmente verdadeira na vida deles. Então Deus vai ser sempre fiel em nossa vida, né? Trazendo agora para nossa vida, quando às vezes a gente acha que não é capaz de fazer alguma coisa, ou que talvez a gente esteja com muito pecado ou algo do gênero, a gente não tenha capacidade de alguma coisa, mas é nesse momento em que Deus vai capacitar a gente, que vai tornar a gente capaz de fazer algo pelo nome dele. Então eu acho que a gente não pode se menosprezar, né, que eu acho que isso é coisa do inimigo que causa em nós, né, a gente se rebaixar e não fazer a obra de Deus, mas pelo contrário a gente possa estar todo dia buscando estar mais próximos a Deus e fazendo a obra dele, né, falando de Cristo para as pessoas ao redor, mesmo que a gente não seja Jesus, né? Mesmo que a gente não seja 100% santo, que a gente nunca vai ser, né? Mas que a gente consiga pelo menos seguir a obra de Deus, que ele vai construir em nós algo que vai ser da glória dele, né? A gente não pode olhar para nós e dizer, não, acho que Deus não vai querer me usar, ou eu não tenho capacidade para isso, ou isso é demais para mim, né? Pelo contrário, a gente tem que buscar ser usado por Deus aonde que a gente for. E como a gente pode ver ali, a gente não deve construir mentiras na nossa vida, porque Deus, ele nos dá sempre uma saída para essas coisas. Então, tanto com Abraão quanto com Isaac, as mentiras dele foram mentiras que não precisavam, né? Depois a gente consegue ver que mais pra frente, se eles dissessem, não, eu sou marido e mulher ali, não, beleza, ok, pode ficar na tua terra, não vai acontecer nada, né? Mas aí os caras, mas será? Não sei, né? Eles consultavam a Deus para outras coisas, mas para algumas coisas aí talvez eles podiam ter consultado, né? Tá aí, agora, a gente vai, não vai? Não foi Deus que mandou a gente para lá, então vamos para lá e vamos continuar, né? Exatamente. Se a gente traz isso pra nossa vida, às vezes a gente pensa que faz aquele negócio, né, de eu vou fazer um pecado por um bem maior, eu vou errar por algo tipo, bom, os fins justificam os meios. Isso. Por exemplo. Então, eu vou contar uma mentira aqui porque eu vou ganhar pontos com o meu chefe, pra daí mais pra frente eu ter um melhor emprego. Só que daí, e poder ofertar mais na igreja. Tu começa a arranjar desculpas pra alguma coisa nesse gênero, né? Então, na verdade, mesmo que a gente esteja num meio onde que a gente é altamente solicitado a pecar, né? Seja na mentira, seja em outros tipos de pecado, Deus sempre nos dá uma saída. Então, às vezes, uma coisa que a gente menos espera, tipo, eu sair correndo, eu fugir, eu pedir demissão no meu trabalho, talvez seja algo que vai me trazer um bem muito maior do que eu permanecer na roda dos escarnecedores, né? Que nem diz lá em Romanos, né? Se eu não me engano. Não lembro. Não me lembro também. Mas enfim, não permaneçam na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Então, isso vai nos trazer cada vez mais para longe de Deus, e ao invés da gente continuar na promessa e seguir glorificando a Deus nas coisas que a gente faz, né?
Então, pra mim é isso. Eu acho que Isaac é um bom exemplo de que Deus, de certa forma, utilizou ele grandemente para a descendência de Cristo, e ele em alguns momentos pisou na bola para tentar fazer do jeitinho dele, mas que a gente pode ver que se ele tivesse feito tudo certo, tinha como fazer e teria sido muito melhor, né? É interessante ali que Isaac, ele errou, mas depois ele acabou se acertando com Deus, né? Isso. Que Deus abençoou ele muito, né? Uhum. Principalmente nessa parte da mentira ali e tal, que todas as vezes ele foi abençoado. Mas, além do que tu comentou, Botega, eu também percebo algumas coisas do caráter de Isaac que a gente pode levar pra nós, né? Apesar de ele ser dessa forma, ter cometido esses erros, eu percebo a grande perseverança que ele tinha, né? A gente vê que, por exemplo, quando ele tava lá com os filisteus, eles provocaram ele bastante, né? Certo. Com os poços lá e tal. Mas ele não revidou, ele ficou tranquilo, ele ficou na dele. Em vez de reclamar, ele seguiu confiante na promessa de Deus, porque Deus tinha dito pra ele ficar naquela terra e cuidar, né? Então, naquela parte dos poços, ele cavou os poços 6 vezes, né? Sendo que os primeiros ele já estavam cavados, mas ele cavou mais 6 vezes os poços. Então, assim, a gente percebe que a perseverança dele, ela gera obediência a Deus, né? Apesar de qualquer circunstância, né? Ele, de qualquer forma, Isaac, em vez de ele pegar e ir embora de Gerar, ele continuou lá em Gerar, cavando poços em outros lugares, porque Deus tinha dito pra ele ficar em Gerar. Isso. Né? Então a gente vê que apesar de Isaac mentir e tal, ser do jeito que ele é, de querer enganar, a Deus ele obedecia, né? Tipo, talvez ele não confiasse tanto em Deus em alguns momentos, mas quando ele percebia que Deus ele tava no controle, mostrava pra ele, cara, olha aqui, ó, tô aqui contigo. Aí ele, pai, eu acho que eu tenho que obedecer a Deus e tenho que ficar com ele ali, porque Deus tá, né, cuidando de tudo, né? Então a gente percebe que Isaac, ele perseverava também, pela questão da oração também, ele invocava o nome do Senhor bastante, ele era um homem de oração. Aprendeu com Abraão, provavelmente, né? Uhum. E também que essa perseverança, ela era fruto das promessas, né? Porque ele olhava para aquela situação lá, mas ele confiava em Deus, que apesar do início ele não ter confiado muito bem em Deus, porque ele quis mentir, depois ele aprendeu a lição, porque Deus acabou cuidando, né? Para que, olha, você mentiu aí, mas a gente sabe que ela é tua mulher, né? Aí ele pensou, acho que eu tenho que confiar em Deus, porque Deus vai cuidar de tudo, né? Outra coisa interessante do caráter de Isaac é que ele tinha um bom coração, né? Opa. Eu vejo assim que ele era um cara assim, tranquilo, ele era a cara da paz, né? Então, nesse mesmo ponto ali dos filisteus, quando os caras vieram lá pra, tipo assim, depois assim de os caras encher o saco dele um monte, assim, vieram lá pra fazer um acordo, né? Uhum. Isaac, ele não se vingou, ele não revidou, ele aceitou aquele acordo de paz, inclusive ele preparou um banquete pra eles que não tinha comentado, né? Isso. E aí até lembra Salmos, né? Salmos 23:5, que diz assim, ó, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, né? Então ele é um salmo assim, né, que eu peguei ali, que tem, né, tu ter uma mesa assim perante teus inimigos, e ali no caso Isaac, ele tava comendo com o inimigo, né? Isso. Praticamente, né? Mas ele ficou de boa, ele tava na paz, ele queria paz, ele não queria contenda, né? Apesar dos primeiros poços ele ter chamado poços o nome da contenda, né? Uhum. Ele quis assim, digamos assim, ficar de boa com eles. E no versículo 31 do capítulo 26 ali, que eles fizeram ali, ele diz ali, ó, que eles foram e se despediram, né, e foram em paz, né? Então foram em paz. E sabe o que isso me lembra, Botega? Não, me diga, o que isso lhe lembra? O versículo de Romanos 12, lá que Paulo fala assim que quando o nosso inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu acho que Isaac, ele já lia Romanos naquela época. ou Paulo se inspirou em Isaac, porque veja só, Isaac, ele era um cara que tinha um bom coração, né? E ele recebeu seus inimigos bem ali e disse, olha, em vez de a gente brigar, então tá, eu vou te dar aqui de comer, vamos fazer esse acordo aqui, tá beleza, vamos ficar de boa, eu não vou atacar vocês não me atacam, como vocês não me atacaram e tal, vamos ficar tranquilo aqui, e daí os inimigos foram embora de boa, entendeu? Ficaram todo mundo em paz aí. Tudo sussa. Então assim, Isaac, ele era um cara assim pacífico, né? Ele não queria saber de brigar. Quando os caras vinham lá e
tapavam os poços dele, em vez de ele brigar com os caras, tá bom, eu vou em outro lugar, eu vou cavar em outro lugar, eu vou achar outro lugar. E Deus sempre achava os poços pra ele, né? Então, é uma coisa interessante aí, a perseverança e o bom coração de Isaac, eu vejo sim que são coisas, além do que tu falou, né, claro, são coisas que adicionam, assim, coisas que a gente pode levar em consideração pro nosso caráter também, né? Isso. Mas é isso, né, Botega? Mais alguma coisa que você comentar? Fechou todas, eu acho. Isaac, então esse cara aí, ó, apesar de suas mentiras, apesar dos pontos falhos, né, que nós também somos falhos, veja só, ele é um cara, assim, que a gente pode usar algumas coisas ali que ele teve na sua vida, apesar de não aparecer a primeiro momento, mas coisas importantes para nossa vida, né? A gente pode usar, levar em consideração, né? Sim. Essa questão de nós sermos fiéis a Deus e esperarmos em Deus, né? Isso. Que a gente comentou. E outros pontos do caráter dele. Então é isso, né? Fechou então, todas. pra quem fica pra área de feedback daqui a pouco, pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico, Dandeco! Estamos aqui novamente, como sempre presentes, né? Dandeco, Diga. Como sempre, já que estamos aqui mais uma vez de volta, como da mesma forma, aquela forma estrogonoficamente sensível de ser, né? Aquela forma inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? Fale para nossos ouvintes o nosso feed. Lá vai, o nosso feed é pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Nossa, Dandeco, você e sua voz helps, né? Eu e o Zé Bonitinho, né? Você com a sua voz aí, né, toda empolpada, e o pessoal aí, não fazer nada pra curtir, né? É verdade. E também pode assinar o iTunes, pelo amor de Deus.org.br/iTunes. Se você escuta acelerado, você não entendeu nada. E agora sim, Dandeco, vamos usar os feedbacks do episódio 72, que falou sobre oração. Temos múltiplo de 1, né, esse feedback. Tantos feedbacks que chega a ser múltiplo de 1. Quem foi o primeiro a deixar seu feedback? O primeiro é o André Scalco. André Scalco lá do Ospiacast. Dandeco, eu descobri que é Ospiacast mesmo. E eles não são gaúchos, eles são da onde? De Curitiba, Paraná. Eles mas é do Sul, né? Claro, o Sul é nosso país, né? É verdade. E disse o André Scalco. Essa questão da oração é bem interessante. E se formos parar para analisar, a oração é uma das coisas que nós cristãos mais negligenciamos. É bem importante que possamos entender realmente o que é a oração. Assim como eu falo com meus amigos, com minha noiva, com meus pais, para manter o meu relacionamento, assim deveria ser a nossa oração, para que possamos nos relacionar com o nosso Criador. Gosto muito de uma frase do Sproul: a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Ou seja, a oração é completa e suficientemente essencial para a nossa vida, como cristãos. Muito bacana o episódio, um abraço! Mítico, André Scalco! Scalco, Dandeco, você deve estar lembrado que é o nome de uma empresa de fotografia aqui da nossa cidade, né? Umas lojas, Scalco, você lembra? Inclusive tem um rapaz que se chama André... Será que ele se chama André Scalco mesmo? Aqui em Bento? Não sei agora. Pequena dúvida. Agora ficamos na dúvida, mas olha, o André Scalco deixou o seu feedback e estamos muito agradecidos. Você, outro ouvinte que não é o André Scalco, né? Você que está nos escutando, você, Júlio, Rebeca, que está escutando, você, Marcos, que está escutando agora, João e Maria, vocês podem deixar seu feedback agora também. Vocês podem deixar o seu feedback com o André Scalco. Porque nós vamos ler 100% dos feedbacks. Porque lemos 100% dos feedbacks. E veja só, falamos tanto que lemos todos os feedbacks da Dandeco. Nossa, nem vi passar. Nossa, é que a sua leitura de feedbacks, Dandeco, é uma leitura tão assim... tão batráquia, né? É só estrogonoficamente sensível. É que você, com a sua sapiência ímpar, né, consegue ler os feedbacks sem que as pessoas percebam que o tempo está passando, veja só. É verdade, né? Então vamos para as indicações. Opa, hoje nós temos a indicação, é o Contraponto, episódio 2, O Incrível Mundo da
dublagem. Contraponto é o novo podcast do Abner Melanias, lá no Bibotalk. Então, Dandeco, deixa eu falar uma coisa pra ti. Diga. Link no post! Uau! Está ali o link no post do Contraponto. Escute esse episódio sobre dublagem. Lá tem um dublador lá e você vai ter momentos nostálgicos, né, com as dublagens desse dublador. Poderíamos ter lido ao contrário. Tu lendo os feedbacks, me dublando, né? Nossa, eu teria que ler assim, o feedback do Andrés Calco. Essa questão da oração é bem interessante. Eu não sei te imitar, Dandeco, eu não sei te dublar, eu não sei. Mas você sabe me imitar! Olha só, foi igual. Também não é muito difícil. Então acho que por hoje é só, né, Dandeco? É isso aí, pessoal. Até mais. Então, até mais, tá?